Olá pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo, estamos ao vivo e vamos falar sobre o filme do Napoleão, do Ridley Scott. Que filme! A gente vai entrar nesse curiosíssimo filme Napoleão do Ridley Scott. Obviamente a gente vai. Spoiler. É muito engraçado a pessoa falar de spoilers com um negócio que é história, né? Porque, sei lá, literalmente você pode ler qualquer livro de história e saber o final. E sinceramente eu duvido que tenha algo que eu possa fazer para estragar a experiência desse filme, então, que é o conceito de spoiler, então enfim, não vou nem fazer aviso nenhum disso. Mas nós vamos comentar esse que foi que eu assisti, né? O que foi que o que foi que eu assisti? Então, spoilers de uma história de 1800 e pouco, né? Mas assim, vamos lá, né? Vamos lá. Hoje é o último dia, vamos começar com os avisos então, né? Hoje é o último dia da Black Friday. Último dia da promoção de Black Friday. Então, galera, aproveitem. A Black Week acaba hoje. Então, Filosofia do Zero e o Leitura em Memória por R$ 39,90 por mês. É uma loucura, não paga o dev, não paga o servidor, entendeu? Do curso. Tem o link na bio do Instagram, tá fixado aqui no YouTube. É para correr e assinar a Black Friday. Realmente é a última chance de pegar a promoção da Black Week. Hoje é o último dia, vai até hoje meia-noite. Não seja um atrasado do Enem, não perca, porque você não vai ver essa promoção de novo. É R$ 39,90, é pura insanidade. É pura insanidade, então aproveitem. E para começar o para começar a nossa live, então é isso, ó, o aviso de hoje é esse, não tem outro aviso, entendeu? Último dia da Black Friday, só tem hoje, não tem mais nenhum dia. Link tá na bio, link tá fixado aqui. Ou entra agora, ou vai perder a chance. Milhares de pessoas estão entrando, não perca a sua chance, porque assim, a comunidade é extremamente ativa, as pessoas estão trocando leitura, vai ter encontro dos alunos do Filosofia do Zero. Leitura e memória dá dicas de estudo, dicas de memorização. É um curso, são os dois cursos de maior sucesso que eu tenho por R$ 39,90. Então, aproveitem mesmo agora. E vamos lá, para começar a live, vamos colocar o like no vídeo para divulgar o vídeo, para quebrar aí a barreira de Shadowban. Podem ajudar com o like, ajuda demais a divulgar a live. E é bem importante, né? Porque eu reparo que quando a gente pede para o pessoal botar o like, aí a live é divulgada. Quando a gente não faz isso, simplesmente eles não divulgam, né? E para a gente começar, vocês podem mandar nos comentários ou no chat o que mais interessa a vocês sobre Napoleão. O que vocês gostariam de saber sobre Napoleão? Ou o que é o caso mais curioso sobre Napoleão? O que mais vocês acham interessante sobre a figura histórica? Não sobre o filme do Ridley Scott, mas sobre a figura histórica do Napoleão. Podem mandar no chat, nos comentários. Só para dar um contexto mínimo, então tá no cinema o filme do Napoleão do Ridley Scott. E eu fui assistir, eu também estou estudando Napoleão. Eu entrei na pira de estudar Napoleão, então eu agradeço isso ao fato de estar na moda. Eu peguei uns 10 livros sobre Napoleão, né? Por que ele entregou a guerra para a Rússia? É um termo curioso, uma pergunta curiosa. Relação de Raskolnikov com Napoleão, nossa, curioso. Ele parece com o Cogos. Os caras estão falando porque parece que está circulando uma montagem do Cogos como Napoleão. Napoleão era louco, como ele obteve o poder. Tampinha revolucionário, quão bem-sucedidos foram suas empreitadas militares, relação dele com Robespierre, invasão dele a Portugal, devolveu a Igreja Católica à França. Pois é, Napoleão é um baita tema, tem tanta coisa para explorar. Se ele era maçom, o que Napoleão manteve mudou da Revolução Francesa e seu governo. Como foi a ascensão dele. Nós podemos depois fazer, na verdade, duas lives sobre o Napoleão. Essa pode ser mais focada talvez no filme, e daí a gente obviamente vai entrar em algumas partes, mas poderia ter sem dúvida uma mais focada na figura do Napoleão.
no próprio, em toda a história, explicando a Revolução Francesa, todo o negócio, porque aí vai ser muito longo, né? A live de hoje vai ter que ser relativamente breve, então eu entendo que a gente poderia gastar mais tempo falando, porque não dá para entender Napoleão Bonaparte de uma maneira mais profunda sem conhecer toda o contexto da Revolução Francesa. Não tem como. O fenômeno Napoleão está absolutamente vinculado ao fenômeno da Revolução Francesa. E está absolutamente vinculado ao domínio inglês da Europa, que acontecia na época, e a reação da França em relação a esse domínio inglês. Né? Então existe esse contexto. Eu gosto das contradições. Napoleão, sem dúvida, é uma figura de contradições. Sei que ele foi um tirano. Mas essa história de tirano. O problema do mundo moderno é que as pessoas adoram a palavra ditadura, tirano, jogam para todo lado. E raramente sabem fazer distinções claras entre os regimes ou as coisas. Então eu tenho sinceramente um pouco de preguiça de discutir nesses termos especificamente fulano ou tirano. Não, tem elementos talvez tirânicos em vários governos, mas aí é uma questão de você contextualizar tudo, né? Napoleão dominou praticamente toda a Europa com apenas 24 anos. Tinha um respeito imenso por Dom João. Napoleão italiano. Napoleão nasceu na Córcega. Inclusive um dado muito curioso, né? Tem uma cidade chamada Frasseto, eu sou Guilherme Frasseto. É um sobrenome italiano meu. E Frasseto é do lado de Ajaccio, que é de onde veio Napoleão. Então, na verdade, tem uma cidade com o nome da minha família, tem uma terra com o nome da minha família, exatamente do lado de Ajaccio. Napoleão é de Ajaccio, que é na Córcega. Inclusive, originalmente, o nome dele era Napoleone. E aí depois ele mudou para soar mais francês, para Napoleão. Mas ele vem da Córcega. A Córcega pertencia à República de Gênova. Depois a Córcega tentou ficar independente. E aí Gênova vende a Córcega para a França. Aí a França suprime a independência da Córcega. E a Córcega passa a fazer parte da França. E aí Napoleão foi educado na França. No entanto, ele é de origem italiana. Porque a Córcega tinha acabado de se integrar à França, né? Mas ele foi se integrando à cidade. Então ele é um italiano afrancesado. Acho que esse é a melhor definição, mas o nome dele era Napoleone mesmo, e Bonaparte também, obviamente, é um nome italiano. E muito na cultura dele era a cultura genovesa, né? Uma cultura italiana, especificamente ali daquela região da costa oeste da Itália, que é uma cultura diferente. É engraçado porque eu nunca entrei na nuance disso, né? Porque tem essa terra na Córcega que chama Frasseto, mas a minha família veio para o Brasil de Veneza. Então eu não sei qual é a ponte, né? Como é que foi que teve essa conexão entre Córcega e Veneza da minha família. Mas ele é dali, então ele é de origem italiana. Então é engraçado porque vamos lá, então, né? Vamos começar a entrar aqui. Vamos só pegar mais um pouco aqui. Napoleão era jacobino, girondino e tal. É uma pergunta que apareceu. Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Eu fiz essa piada. Eu assisti com a minha esposa o filme. Aí apareceu ali um cavalo branco. Aí eu fiz essa piada no meio do filme. Ela começou a rir. Napoleão, maçonaria é um tema. Napoleão, igreja é um tema. Ele salvou a França da Revolução? Essa é uma pergunta muito curiosa. Porque para alguns ele salvou a Revolução e para alguns ele salvou a França da Revolução. E é por isso que é uma figura fascinante, porque você pode basicamente interpretar para vários lados Napoleão. Você pode ter uma interpretação dele como mais monárquico, você pode ter uma interpretação dele como mais revolucionário, você pode entender ele como puxar mais para as faltas morais dele, você pode colocar ele como mais enfatizar mais as conquistas, ou seja, Napoleão era uma figura muito complexa com vários lados. Fosse para ir num nível mais profundo, olha só, figuras tão distintas quanto Hegel, Joseph de Maistre, Tolstói eram fascinados por Napoleão.
Hegel era obcecado por essa ideia da dialética do espírito, que tinha tese, antítese, né, e depois a síntese. Então ele enxergava Napoleão como havia a monarquia, que era a tese, aí havia a antítese, que era a revolução, e Napoleão seria a síntese, né? Então Hegel tinha essa obsessão por ele. De Maistre, claro, comentou muito sobre Napoleão, porque ele viveu na época de Napoleão, no mesmo contexto. Thomas Carlyle, que era um intelectual escocês, colocou no seu livro sobre heróis Napoleão como um dos maiores. Por outro lado, várias pessoas da igreja às vezes enfatizam o lado revolucionário de Napoleão. Napoleão, ao mesmo tempo que em muitos aspectos tentou controlar a igreja, por outro lado, também se falou que o dia mais feliz da vida dele foi a primeira comunhão. Então ele era uma pessoa de extrema de contradições, né? Napoleão viveu a vida inteira dele entre lados opostos e entre contradições. Mesmo essa história da Córsega, a família dele alternou entre ser partidária da independência da Córsega e depois ser partidária da França. Napoleão fez discurso antimonárquico para depois ser coroado como imperador numa cerimônia fundamentalmente monárquica. Então tem muitos lados aí dessa história. Fugindo do tema, descobrimos que meu marido é infértil. Se você descobrisse isso, você adotaria ou aceitaria sua situação? Adotar não é uma ideia, não faltam crianças para serem adotadas no Brasil. Mas vamos falar sobre o filme agora. O filme do Ridley Scott, entendeu? É o filme do Ridley Scott. Só lembrando, pessoal, coloca o like para divulgar a live, senão eles matam a live literalmente. Ajudem aqui no canal, coloquem o like para divulgar a live. Vamos falar do filme do Napoleão, e aí por isso eu coloquei esse título. O Imperador do Gado. Veja, Napoleão é controverso, tem vários livros. Eu tô no momento, eu separei 10 livros sobre Napoleão. Não para ler todos simultaneamente, mas para ir pegando trechos de cada um, mais ou menos acompanhando a mesma passagem de partes da vida do Napoleão e entender várias abordagens, né? Então eu tô exatamente com várias opiniões sobre Napoleão na ponta da língua. E eu tô lendo um monte, pesquisando, lendo as coisas. E aí eu vou ver o filme do Ridley Scott, Napoleão. Aí eu chego lá e falo, cara, chegou um momento que eu parei e falei, o que eu estou assistindo, entendeu? O que eu estou assistindo? Porque assim, tinha várias maneiras de fazer um filme bom sobre o Napoleão, várias. E eu estava disposto a ver praticamente qualquer narrativa sobre o Napoleão. Se o filme falasse, olha, Napoleão era um revolucionário, loucaço, obcecado por poder, seria uma abordagem interessante. Se falasse ele era um revolucionário, viva a revolução, também, mesmo isso eu estava disposto a assistir e entender esse ponto de vista. Se falasse, na verdade, ele era um baita do monarquista, o cara era o bala do negócio, ele só queria arrasar todo mundo. Napoleão, na verdade... Qualquer narrativa eu estava disposto a enxergar, sabe? Como eu estava justamente querendo olhar para qualquer lado, né? Eu falei, cara, eu quero só ver outras perspectivas sobre o Napoleão, estou aberto para todas. Então, eu fui ver o filme de peito aberto. No entanto, o Ridley Scott, que está com mais de 80 anos, e a única explicação para mim é que ele não dirigiu o filme, ou ele já não tem mais noção, eu não sei, eu estou realmente falando isso como uma gentileza em relação com o Ridley Scott, porque não é piada, por isso que eu coloquei esse título. A ênfase mais importante do filme do Ridley Scott, o que ele mais focou, é uma insistência louca de que Napoleão é um completo gado. É isso. Esse é o centro da argumentação do filme. Napoleão é gado. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, não é possível que eu tô assistindo isso. O que quer dizer gado, pra quem não sabe, na gíria? Napoleão é um capacho da Josefina. Então, metade do filme, eu não tô brincando, cara, o filme tem 2 horas e pancada. Acho que é quase 3 horas. Metade do filme é o Napoleão se ajoelhando na frente da Josefina, falando que ela manda na vida dele. Metade do filme é literalmente isso. São umas cenas de sexo muito baixo nível, mas assim, muito baixo nível, coisa tosca mesmo. É constrangedor o fato
de que o Joaquin Phoenix é muito mais velho do que o Napoleão naquela altura. Eu não consigo ignorar esse fato, que assim, o Joaquin Phoenix tem o dobro da idade do Napoleão. E, cara, não faz sentido, era pro cara ter 23 e ele é maluco que tá com o cara de 63, entendeu? Na tela. O Joaquin Phoenix já seria ruim pra interpretar o Napoleão na época do Gladiador. Lembrando que o Ridley Scott já dirigiu grandes filmes, mas vamos lá, né? Blade Runner já faz 40 anos. Gladiador já faz 23 anos. Faz um tempo, entendeu? O bom e velho Ridley tá com mais de 80, o que me leva a crer que tinha outras pessoas dirigindo. E aí, assim, metade do filme Napoleão encontra a Josefina. Napoleão chora na frente da Josefina. Vira um capacho dela. Napoleão rasteja pra ela. Tem relações sexuais com ela. A relação sexual é tosquíssima. Continua a história. Metade do filme, eu não tô brincando, é isso. O resto do filme é o Napoleão totalmente delirante, falando que ele tá ganhando quando ele tá perdendo. O filme simplesmente não mostra as grandes vitórias de Napoleão. Ele pula todas as maiores vitórias de Napoleão. Ele trata como se Napoleão fosse um completo... Napoleão praticamente tomou o poder por acaso. Napoleão praticamente ganhou por acaso. E é isso. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, não é possível. Não volta... Exemplo, a campanha tem o Napoleão com a mamãe dele também. Que é insano. O Napoleão é filhinho da mamãe. Aí tem, não, porque Napoleão você sabe, né? Que você não é ninguém sem eu e a sua mamãe. A Josefina falando pra isso. Napoleão, sim, você é a mamãe. E fala, não é possível, cara. que é isso, entendeu? Ou seja, é o Napoleão chamando a mamãe, é o Napoleão implorando pra Josefina. Cara, vamos lá, vai. Não, tem o Waterloo no filme, mas assim, o que enfatiza no filme é a Rússia e o Waterloo. Então, tem pouquíssimas cenas boas no filme. Algumas são muito boas, a queima da Rússia tá muito boa, tá linda. Então, do nada tem umas cenas lindas, né? Então dá pra ver que eles fizeram umas cenas lindas, só que a história é tão podre que você não consegue admirar tanta cena linda por causa do quanto eles estragam o resto do enredo. Mas assim, a cena da queima de Moscou tá linda, tá maravilhosa, tá um negócio épico. E o Waterloo tem momentos impressionantes, mas assim... O grosso da história é muito tosco. Tem um pedaço que literalmente eles têm a pachorra de implicar que Napoleão tomou o poder aleatoriamente. Gente, quando Napoleão tomou o poder, ele já tinha comprado um jornal para fazer propaganda para tomar o poder. Ele estava discutindo o cesarismo. Ele que negociou com vários outros caras que estão lá. Não foi os caras que chegaram para ele e vamos tomar o poder, aí deu certo. Ele negociou com vários caras, inclusive com o Talleyrand. Que parece que ele é um idiota, que o Talleyrand manipulava ele, não é verdade. Ele que foi lá combinar com parte do diretório para tomar o poder. E ele já planejava isso de tempos. E quando ele voltou, a ideia de que ele voltou da campanha do Egito, só porque o Napoleão vai para a campanha do Egito e depois ele volta para a França e toma o poder. No filme é o seguinte, a Josefina casa com ele, a Josefina que já era mãe, já tinha tido outros casos, tal, o marido dela tinha morrido. Aí a Josefina tem um amante, que é uma história notória. Aliás, uma das críticas que se fazia a Napoleão, uma crítica muito comum, por exemplo, no livro do Fourré, do Tulers, tem vários livros antigos que tratam disso. Era que Napoleão era um cara um pouco tosco, porque ele casou com uma mulher tosca. Na verdade, a crítica dos caras era, cara, o cara casou com uma mulher de baixíssimo nível. E se você pegar a história, Napoleão era muito criticado por ter casado com a Josefina. Porque ela era vista como baixo clero demais para a pretensão dele. Essa era a crítica mais comum, pelo menos na maior parte dos livros que eu li, né? Crítica da época, então como as pessoas da época enxergavam. E a mulher foi lá e traiu ele e tal, enfim, confusão. Agora, a ideia de que Napoleão... Porque Napoleão volta do Egito e logo depois toma o poder na França. O filme trata como se assim, Napoleão voltou por causa do adultério. Esse é o único motivo da volta dele, não tem nenhum outro motivo. Tomar o poder é secundário. Ele, na verdade, só está cansado de ser traído e queria voltar para ir lá rastejar para Josefina, para continuar o relacionamento com ela. E aí quase pegaram ele... Do nada acabou que ele tomou o poder. Cara, isso é ridículo.
ser ridículo. Quando Napoleão volta da campanha no Egito, da campanha ali no Oriente, para a França, ele já tomou vários passos para tomar o poder. É ridículo a ideia de que ele voltou só porque a mulher dele estava traindo ele e esse era o tema principal. O que ele tomou, pior ainda é implicar que como se ele tivesse tomado o poder porque ele estava sendo traído. Não faz o menor sentido. E é tudo tão insano porque a tomada do poder de Napoleão não é enfatizada, bizonhamente, ao mesmo tempo que tem o relacionamento com a Josefina, teoricamente é o centro, partes gigantes e importantes do relacionamento não estão no filme. Eles ignoraram. Exemplo, a Josefina pede para o Papa para que ele se case na igreja. Ela consegue uma audiência com o Papa e Napoleão se casa na igreja com ela. Porque ela queria muito casar com ele na igreja. Não tem no filme. O casamento dele não aparece no filme, só tem o casamento civil, não acontece nada, ninguém mostra isso. E aí depois tem todo um drama, que é o drama da anulação do casamento dele, que também não tem. Eles tratam de outra maneira, eles sumiram com esse pedaço da história. Então simplesmente, do nada, partes gigantes da história do próprio relacionamento dele não tem. Então tem o quê? Tem ele rastejando e falando, ai... aí logo depois dela trair ele, ela fala assim pra ele, não, você não é nada sem mim. E aí ele aceita. E é isso. Aí ela não consegue dar um herdeiro pra ele, né? Fugindo do tema, eu descobri que eu já tinha lido isso aqui. Aí ela não consegue dar um herdeiro pra ele. E ele vai, de fato, anular o casamento dele por causa disso. Lembrando que existe sim um argumento, questão de infertilidade relativa à anulação, e existe essa discussão. Então não é... Existe toda essa discussão. Não é assim que é abordado. Como que é abordado? Que ele é 100% apaixonado pela Josefina, em todos os aspectos, que ele não tem nada exceto paixão por ela, que ele é meio obcecado por ela, e que ele dissolve o casamento, tem um divórcio, que eles usam esse termo, é uma anulação, e aí depois ele fica frequentando a casa dela, entendeu? E aí é bem bizarro, porque, por exemplo, o que eles querem... e ele enfatiza ela, nunca fique triste, viu? Sempre lembre que você pra mim é tudo. Um negócio meio esquisito, entendeu? Por exemplo, ele leva o filho que ele teve com a herdeira da Áustria pra visitar a Josefina, pra mostrar o bebê da outra. Da Josefina abraça. Fala, cara, eu fiz a live ontem sobre a geração Friends. Quem olhou a geração Friends, a série Friends está mais parecida com o filme do Napoleão. Se você olhasse assim, Napoleão é um personagem de um sitcom americano, que agora ele está aceitando o domínio feminino, aceitando que a mulher tem que mandar nele, aceitando o não sei o que. Parece mais isso do que um cara que dominou o mundo. O cara conquistou a Europa inteira. O que diabos está acontecendo na TV? Calma, gente, calma. Napoleão conquistou a Europa inteira. O que aconteceu? Como é que o cara faz um filme? Como é que o cara tem a coragem de fazer um filme falando assim, não, Napoleão era idiota, era um ignorante completo, o cara era o capacho, a mulher mandava nele, ele deixava a mulher ficar traindo ele direto, inclusive com o rei da Rússia. Ele chega no trono da Rússia e fala que queria dar umas palmadas no rei, que ele tem do nada uma obsessão pelo czar, que é meio estranho, e daí ele quer dar umas palmadas no czar, e daí o czar meio que quer pegar a mulher dele, esse é a ênfase do negócio. Então muito mais do que a política, a briga do czar com a Inglaterra, toda a briga pelo domínio da Europa, todo o contexto da Turquia. Não, esses itens não são importantes para serem abordados pelo visto. Tem uma frase ou outra. Isso, claro, não tem que ser abordado. O que tem que ser abordado é que o Napoleão estranhamente quer dar umas palmadas no czar da Rússia, e o czar da Rússia quer pegar a mulher dele. Essa é a grande ênfase do negócio. Você assistiu o filme, ninguém sabe qual é a briga. Ninguém sabe qual é o contexto, ninguém sabe por que ele está em guerra com a Inglaterra. Ninguém sabe por que qualquer coisa, entendeu?
Simplesmente ele tomou o trono. Tem quase uma coisa assim, ele tomou o trono da Rússia porque ele era obcecado pelo Alexandre. Ah, tá. Na verdade, se o Alexandre fosse aliado dele, ele ganhava a guerra. Esse negócio de tentar tornar isso simplesmente uma questão extremamente pessoal é muito estranho. Bastava ele ter a aliança da Rússia que ele simplesmente ganharia. Fim, a Inglaterra seria derrotada. O Napoleão que os ingleses pediram a Deus. Bom, esse é o Napoleão os ingleses contaram a história, né? Então, ele é muito gado na história, mas ele é muito gado. Cara, uma boa parte da história é literalmente a mulher dele traindo ele. E as cartas vazando da mulher dele traindo ele, mas assim. E ele voltando pra ela e falando: minha querida Josefina, tudo é por você. Eu tô invadindo a Rússia por você. Tô lutando na Áustria por você. É por você que eu tô fazendo isso. Ou seja, Napoleão não tem ambição de poder pessoal. Napoleão não é o cara que quer conquistar o. Tem um temperamento duro, frio. Não. O cara, na hora, treme perante Josefina. E aí é tudo muito estranho, entendeu? Porque eu fiquei meditando que o homem moderno. Então o filme é uma propaganda da desconstrução da figura masculina usando a imagem de Napoleão. Cara, eu só consigo interpretar o filme assim, eu não consigo ver outra leitura desse filme. Louco que o Scott disse numa entrevista que não estudou muito Napoleão. Bom, isso é perceptível, não precisa. Não precisa. O Ridley Scott não precisa me explicar que ele não estudou nada sobre Napoleão para fazer o filme. Isso aí tá escancarado. Quem fez isso foi o roteirista, pelo visto ele foi na ideia do roteirista. Galera, o Ridley tá com mais de 80, entendeu? Guilherme, o estúdio obrigou o diretor a cortar o filme, por isso ficou sem sentido. No streaming terá 4 horas. Cara, eu tenho muita dificuldade de imaginar que esse filme vai fazer sentido mesmo com 4 horas, entendeu? E outro problema, você precisa de 4 horas para contar o filme? Ah não, porque a versão de 4 horas vai salvar tudo. Espere e assiste. Tá. O problema é que as cenas que eu vi são ruins. Então por mais que você jogue mais cenas, o fato de você ficar jogando cenas a mais não resolve o problema que as cenas que já tem são uma porcaria. O Napoleão já é tratado como idiota em todas as cenas que tem no filme, praticamente. Dom João VI é retratado no filme? Não. Não aparece Portugal. Não tem Portugal. Tem um Duque de Wellington mais velho e soberbo. Pra caramba. E é isso. Os austríacos são muito mal retratados, parecem fracos. E o czar da Rússia é um menino playboy. Então o czar da Rússia é um menino playboy. O imperador da Áustria é um velho fraco. O Duque de Wellington é mais velho e é soberbo pra caramba. Napoleão tem o dobro da idade que era pra ele ter. E ele não sabe o que ele tá fazendo metade do tempo. Talleyrand Talleyrand também parece que tá assustado metade do tempo. E quando ele não parece. Talleyrand parece britânico pra caramba. Quando ele não tá lá, ele parece assustado demais. Napoleão é dependente emocional total. O Napoleão é completamente dependente emocional no filme. Cara, o que tá acontecendo, entendeu? Será que esse negócio de desconstrução da masculinidade é tão insano, é tão obsessivo na cultura atual, que eles são incapazes de contar a história de um homem que dominou a Europa. Eles não conseguem falar isso. E veja, podia ser uma história trágica. Podia ser uma história de, olha, ele era tão obcecado por poder, o bicho era tão sanguinário, que ele realmente acabou dominando todo mundo, mas assim, na base da mão de ferro. Pô, isso já seria uma narrativa interessante. Não conseguem falar assim. Parece que aleatoriamente, do nada, ainda tem no filme, pra ficar cringe, nível pesado. O filme no final tem um letreiro, e o letreiro é assim: milhares e milhares de pessoas. Esses são os números das milhares de pessoas que morreram por causa de Napoleão. Cara, o quê? Do que você tá falando? O Napoleão... Cara, o Napoleão é total quarta camada no filme. Cara, você acha que alguém... Desculpa, gente, vamos entender, né? Você acha que alguém... Você acha que alguém... Cara, o cara domina a Europa sendo quarta camada.
tantas pessoas, cara, o final era vergonha ali. Cara, chegou um momento que eu tava muito vergonha alheia no filme, olhando pra aquilo e falando, cara, eu não tô assistindo isso. O letreiro das pessoas que morreram por causa de Napoleão é o fim da picada, bicho. É o fim, realmente. Então é a condição da mulher. Tem até uma cena muito estranha que dá um tapa na Josefina do nada, e daí aquilo é pra. É a condição da mulher e tal. E ao mesmo tempo a mulher é a força. E aí tem um letreiro no final que é a última palavra de Napoleão foi Josefina. E aí joga assim com um negócio grandão, tipo letreiro piscando. Napoleão é capacho de mulher. Esse é o negócio. Essa é a narrativa que a gente deveria ouvir. Ou seja, para você que está acompanhando, a história de Napoleão, galera, espectador de 2023, Napoleão não tinha relevância alguma. Era só um baixinho capacho de mulher. Não precisa se preocupar com isso. Aliás, o fato dos homens quererem poder ou quererem coisa só vai dar em morte. Vídeo letreirinho do final falando que todo mundo morre se alguém quiser o poder. Era tudo uma baderna, a revolução era uma baderna, mas Napoleão uma baderna maior ainda. Napoleão ainda é um capacho da Inglaterra que só queria ir morar na Inglaterra, porque por que não, né? Então Napoleão queria ser imigrante inglês, viver na Inglaterra de imigrante. E ele é fraco. E ele fez tudo por mulher, viu? Ele tomou o poder por mulher. Ele invadiu o Egito por mulher. Ele lutou, invadiu a Rússia por mulher. É isso, entendeu? Esse é o ponto. O Napoleão é beta, né? O Napoleão conseguiu ser o homem beta que dominou a Europa. Olha que coisa esquisita. Bom, aliás, você mostrar o filme pra alguém que não conhece a história e perguntar, Napoleão dominou a Europa, eu tenho certeza que o cara vai achar que não. Porque se você assistir o filme, você vai falar, cara, não é possível. Não aparece que ele dominou nada. Aparece que ele ganhou as batalhas, mas assim, ganhou as batalhas, né? Aí o filme bizarro, ganha uma batalha aqui, outra, logo já é. Galera, Rússia, viu? O cara se deu mal. Rússia, olha que desgraça. Ele só queria saber de encontrar a pessoa do Alexandre, que tem um elemento muito estranho nessa história, já falei, que ele quer dar umas palmas no cara, ele é meio obcecado pelo Alexandre. Era isso, viu? E daí deu errado, voltou. E ele agora foi para Elba, não mostra que ele desenvolveu Elba, não mostra que ele foi um líder aclamado em Elba e armou um retorno épico. Do nada ele só volta. A única cena relevante quase quando os soldados falam Viva Napoleão quando ele volta. Uma das únicas cenas que é interessante, assim como a queima de Moscou. Ele volta, ele assume o trono, vem o Waterloo e perdeu. Ou seja, a ênfase do filme é o Waterloo e a Rússia. Em outras palavras, a derrota dele. E a derrota dele para os ingleses, porque o fato de ele ter se dado mal na invasão de Portugal, eles menosprezam. Aliás, esse filme é feito por aquele tipo de figura anglo-saxônica que sequer sabe alguma coisa sobre Portugal. Que é uma coisa curiosíssima. Igual quando eu falei com o inglês, não sabia nem quem era Camões. Eu falei, cara, esse é o típico filme que menosprezou a Europa continental inteira. Aliás, detalhe, todo mundo na desgraça do filme parece extremamente britânico, mas num nível hardcore, assim. Que já era uma dificuldade que eu tinha em relação ao Gladiador, que é um baita filme, diferente de Napoleão. Gladiador é um baita filme. É um filme marcou uma época e tal. Mas Gladiador tinha muitos problemas históricos, tem muitos erros históricos. E um dos detalhes estranhos é que eles botam coisas inglesas no meio do Gladiador, de uma outra cultura romana. Só que aqui é no nível muito pior. Os franceses se portam como ingleses, o que é bizarro. Não faz o menor sentido. Aliás, todos os franceses são apresentados como grotescos na história também. Que também é muito estranho. Então as cenas de sexo são várias, né? São várias. Que aí é outro ponto, tá? Mas é que ele teve que cortar 2 horas do filme. Bom, se ele teve que cortar 2 horas do filme, talvez uma coisa que ele devesse cortar, não sei. É uns 35 minutos de cena de sexo no filme. Talvez essa fosse uma coisa que poderia ter sido cortada. Eu não sei se tinha a ver para um filme que tinha que contar toda a história do cara dominando a Europa, entendeu? É um negócio tão estranho. Eles, claro, não se dão trabalho de falar em outros idiomas no filme direito. É tudo em inglês, é estranho. Muito diferente quando você assiste A Paixão de Cristo.
que francamente não tem nada, assim, que francamente é de um nível tão superior que, porque, sei lá, eles fizeram um esforço para colocar os idiomas corretos. Ah, não tem nada, ninguém tá nem aí. Você está pegando muito leve. Eu tô pegando leve mesmo. O filme é tosqueira de um nível inimaginável. Eu parei e falei, cara, o que é isso? Mas aí a reflexão minha é a seguinte. A minha maior reflexão aqui é a seguinte. O homem moderno não quer... Ó, primeiro, isso é propaganda. E isso é tosqueira. O homem moderno não consegue compreender homens fortes. Não pode ter homens fortes. Isso tá claro no lado do Napoleão. Homens fortes estão vetados. Hollywood não pode divulgar um filme que tem um homem forte. Não importa se não importa se é Napoleão, não importa quem é que seja o personagem, homens fortes estão proibidos. Não pode ter homens fortes. O homem alfa está terminantemente proibido. Todos os homens têm que betar infinitamente em todos os filmes. Conquistadores monárquicos proibidos, têm que ser idiotas, têm que ser trouxas, têm que ser manipuladores. Vetado também. Alguém que não seja inglês, que seja em algum nível, possa ter algum argumento contra os ingleses, vetado. A Inglaterra não tem nenhum problema, a Inglaterra nem aparece o contexto, não tem nada. A crítica à Inglaterra não pode aparecer em nenhum nível, esquece. Mesmo assim, compensa eu não assistir. Cara, se tem um filme que não compensa assistir, é Napoleão. Eu saí do negócio. Eu só não vou falar que eu tô arrependido de fazer, porque eu assisti pra fazer esse conteúdo, né? Mas é isso mesmo. Metade do filme é desculpa por ser homem, Josefina. Josefina, não, tá bom, viu? Eu vou só continuar te traindo aqui, mas valeu pela desculpa. Cara, eles estão zoando com a nossa cara. Eu acho que estão zoando com a nossa cara, não é possível. Chega um momento que deve ser zoeira, né? Deve ser zoeira, assim. Chegou um momento que os caras estão zoando, né? Eles estão debochando eles estão debochando da gente. Eles estão rindo da gente. Eles estão começando a achar que a população é tão idiota. Mas é tão idiota. Eu não tô brincando, gente. Isso aqui não é piada. Eles acham que a população é tão idiota, mas tão estúpida, que não importa o que eles inventem na tela, tem uma parte da população que eles estão certos. Eu infelizmente sou obrigado a dizer isso. Mas eles acham que a população é tão estúpida que não importa o que eles coloquem na tela, as pessoas vão acreditar que aquilo ali é a história. Elas vão ler um artigo do New York Times falando que não, é daquele jeito mesmo, viu? O filme tá historicamente, ó, certinho. As pessoas vão comprar e vão falar, não, realmente Napoleão era um idiota. Que bom, viu? É muito importante nunca deixar uma república se perder, ainda mais com uma figura autoritária. Essa é a mensagem que está lá. Nunca deixem ninguém tomar o poder, nunca deixem nenhuma transição política acontecer, nunca deixem os homens tomar o poder, nunca deixem os homens serem fortes, porque senão só vai ser desgraça e infelicidade. Não questione, não reflita, não saiba o que aconteceu com Napoleão, não saiba a história de verdade. Eles acham que a gente é idiota, eles acham que todo mundo é idiota. Eles acham que Napoleão é o Fiuk pedindo desculpa por ser homem. E eles acham que o povo é trouxa. E vai assistir aquilo e falar, não, é verdade mesmo, Napoleão é idiota, que bom, vou continuar vivendo a minha vida, viu? Obrigado, Hollywood. Valeu, Hollywood, é isso mesmo, viu? Eles estão achando que nós somos idiotas. O Wendell, grande Wendell, abração, Wendell. Maverick melhor que o Napoleão. Cara, o Maverick é o oposto do Napoleão. A testosterona do Maverick, do Top Gun Maverick, né? Estão 70 mil pontos acima do Napoleão, entendeu? Napoleão ali, se fizer um teste... Se o Napoleão for um endócrino, acabou a história. O Napoleão vai ser diagnosticado ali na hora, cara. Vamos falar, bicho, você tem que parar. No Top Gun Maverick, cara, não pense fácil. O maluco subindo o avião, assumindo paternidade, fazendo um monte de coisa. No filme não. Olha, coitada da condição da mulher em 1800. Olha como era machista o mundo de 1800. Olha como o mundo era machista. E a revolução estava avançando isso. E as pessoas não entenderam. Eu falo, cara, que machista o mundo de 1800. O que vocês estão falando? Ainda se fosse o filme... Porque o filme podia ir para um outro lado, né? Porque é o endócrino, é o médico que olha o hormônio
que iria testar a testo do Napoleão e ia dar baixa. Que coisa, cara. O que aconteceu com Hollywood? Que até pra falar mal, vai. Mas pelo menos aparecia o cara é vilão. Mas você ia lá, o anti-herói, como queiram. Mas você assistiu o Poderoso Chefão, o Vito Corleone, o cara era bala, entendeu? Chegava lá o Vito Corleone e falava, pô, o cara é bala. O cara vai entregar o negócio. Se o projeto de poder do Vito Corleone é pequenininho perto do projeto de poder do Napoleão. Mas você olhava o Vito Corleone e falava, cara, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Aí você olha o Napoleão, olha a diferença, né, da forma como foi interpretado o Vito Corleone e o Napoleão. A diferença é brutal, cara. O Vito Corleone ali, entendeu? Eu vou fazer uma oferta que não pode recusar, toda aquela coisa. O cara tinha um mínimo de postura. O Napoleão não tem postura. O Joaquim Fênix tá muito velho. Ele tá com uma cara de ele tá sem dormir, desgraçada. E ele tá olhando pra você assim, com a cara assim, fala, cara, esse cara não dominaria a casa dele. Bom, literalmente ele não domina no filme. Você acha que uma pessoa que não domina a própria casa dominaria o mundo? Ali eu acho que usaram, sinceramente, eu sou obrigado aos poucos que usaram o Ridley Scott, botaram o nome dele. Aí botaram os estagiários pra cortar o filme, pra editar o filme. Os estagiários woke. Eles cortaram o filme e falaram, cara, isso aí é o filme, viu, galera? Napoleão chora, Napoleão, ai, Josefina, sem você não sou nada. Aí ele vai pra Elba, não tem a conversão dele, não tem a casa na qual ele passou necessidade, só tem ele, aí tem duas meninas, e as meninas estão lutando com espada, e elas sabem melhor a história do que ele tá contando, porque ele tá iludindo a história. Então, Napoleão Bonaparte foi feito de trouxa por duas meninas ao final da história, duas garotinhas, sabem melhor a história do que Napoleão. Claro, logo antes tem também Napoleão perpetuando o mito do macho tóxico para um conjunto de jovens britânicos. Então ele ensina para os meninos que é para ser soberbo, nunca tolera a mediocridade, que eles estão fazendo isso para falar que ele é um soberbão. Aí depois ele está na ilha de Santa Helena, as meninas chegam ali e falam, ei, você não está sabendo de nada, tio. Todo mundo sabe que é assim. Aí o Napoleão faz aquela cara, aí morre. Não tô... Cara, é um negócio tão ridículo, porque assim, na história real, o Napoleão se converteu, recebe os últimos sacramentos, entra num processo de profunda penitência, é atacado toda hora na ilha, passa dificuldades de saúde e morre, depois de ser recebido de volta na Igreja Católica. Essa é a história. No filme do Ridley Scott, duas meninas aparecem, debocham dele, porque ele não sabe contar a história direito. E aí ele literalmente vira pro lado, tomba e morre. Cara, é um negócio tão insano. E eu tô olhando para aquilo e falando, cara, não é possível que eles estão me vendendo isso. Não é possível, entendeu? Mas por que eles não podem... porque não podem fazer o Napoleão? Ai do mundo atual. Ai da ideia que homens podem ser fortes. Que homens podem mandar nos outros. Que homens podem conquistar coisas. Ai dessa ideia. Vai que eles botam um baixinho italiano invadindo países e conquistando, e o desprezível, isso é na narrativa deles, né? O desprezível homem branco jovem se inspira a querer fazer algo de grandioso com a sua vida. Vai que alguém olha para aquilo e se inspira a ser líder. Imagina que absurdo. Então é isso, é melhor duas meninas chegarem lá, darem darem uma esporro no Napoleão e o cara cair pro lado, morrer. Essa é a história. É um negócio tão insano, é um negócio tão patético, é um negócio tão ridículo, que eu não sei, cara, eu não sei onde eu demorei um tempo, mas eu acho que é isso. É só desconstrução da masculinidade, fim, né? Nem tem nada, porque assim, eu fiquei um tempão tentando entender, eu não tentei entender nada sobre Napoleão, porque aquilo não tem. Tem representatividade? Tem, claro. Lógico que tem representatividade. Afinal, vocês não sabem, né? A França
de 1800 era super diversa. Diversidade era uma das coisas mais fortes na França de 1800, né? Idade Média. Tudo era muito diverso, né, no mundo. O engraçado desses negócios de diversidade nos filmes é que não era esses países não eram diversos, para usar o termo que eles gostam, há uns 50, há uns 60 anos atrás, entendeu? Simplesmente não é assim, mas claro. Mas tem um cavalo branco do Napoleão. Tem uma cena em Waterloo que ele levanta a espada. Nem fica claro que ele perde o Waterloo tão claramente. Do nada ele faz uma estratégia ruim. O Wellington fala assim, não atirem nele. Generais não podem se matar. Então o Wellington tem aquele momento. Mas também não é. O Wellington também não é épico, porque o Wellington é tão soberbo também que também você não consegue admirar o Wellington. Que também, pasme, né? Ai das pessoas se o Wellington fosse também o herói da história. Imagina se o Wellington fosse um baita herói também. Chega o aristocrata britânico botando ordem na Europa revolucionária. Também não dá pra fazer o Wellington herói. Imagina se o czar da Rússia fosse... Imagina se qualquer um fosse based, né? Qualquer líder que eles colocassem como forte ou bom iria quebrar a narrativa. O czar da Rússia chegar e meter a bronca pro cima do Napoleão, ao invés de ser um menino playboy que queria só pegar a mulher do Napoleão, teria quebrado a narrativa. O imperador da Áustria ser um cara digno e honrado teria quebrado a narrativa. O imperador da Prússia, obviamente. O Wellington ser o aristocrata que ia botar ordem na Europa revolucionária. Napoleão ser o imperador que salvou a França da Revolução teria quebrado a narrativa. Qualquer rei que eles mostrassem em qualquer nível, com qualquer virtude, quebraria a narrativa. Iria imediatamente ser admirado pelas pessoas. Qualquer figura ali, porque só tinha rei e só tinha cara querendo mover exércitos. Então, nessa ideia de ódio completo, obsessivo e insano contra tudo que é tradicional na Europa, eles não podiam fazer nenhum rei forte na história, não podiam fazer ninguém forte. Então é isso, então todos eram fracos mesmo, todos eram fraquíssimos. O Napoleão tem 60 vezes a idade do Alexandre no filme. É um treco assim que você fala. Napoleão era pra ter 23 durante boa parte desse negócio. Que era pra ter 30, na melhor das hipóteses. O cara é mais novo que eu. Napoleão era literalmente mais novo que eu enquanto esse negócio estava acontecendo. Assim, nível novela, nível Friends, assim, Friends ganhou. Aí eu falo que a geração Friends, a galera não entende. A geração Friends tá fazendo filme agora. Ah, mas o Ridley Scott é boomer. O Ridley Scott é boomer, mas os caras que fizeram o filme são da geração Friends, não tenha dúvida. Os caras que fizeram o filme de verdade, que foram lá e cortaram esse filme, tudo millennial. Garanto pra vocês, não é veião não. O Ridley tirou um cochilo. A minha ideia é que assim, o Ridley gravou os negócios, ficou preocupado com as cenas épicas. Os caras foram cortar o filme, o Ridley foi tirar um cochilo, os estagiários começaram a mexer no negócio. Mas então a gente cortou. A gente não sabe direito como foi Austerlitz. Não precisa, né? Pra que falar de Austerlitz? A campanha na Itália, a campanha no Oriente, a campanha no Oriente, Batalha do Nilo. Quem precisa saber da Batalha do Nilo? Quem precisa saber sobre Austerlitz? Quem precisa saber sobre a Batalha de Iena? Quem precisa saber sobre nada disso? Gente, pelo amor de Deus, você acha que é relevante disso? Nós realmente precisamos de muitos segmentos do Napoleão tendo sexo com a Josefina. É isso que o povo quer ver na tela. Ninguém quer saber de Austerlitz. Aí depois os caras fazem meme falando: pô, homens só pensam homens só gostam de uma coisa e é nojento. Sim, nós só gostamos de uma coisa e é nojento. A restauração do Império Romano. É isso que os homens queriam ver no filme. Chorem, se contorçam. Todo mundo que foi... A expectativa e a hype pro filme é pra ver o cara querendo restaurar o Império Romano. Ninguém quer ver essa pornô chanchada na tela. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém mais quer saber de cena de sexo na tela. Chega, já deu. Os caras tão velhos, os caras tão loucos. Não tem mais sentido algum. Todo mundo ficou louco. Essa pornô chanchada é uma coisa ridícula. As pessoas têm que parar de botar esse monte de cena de sexo vulgar nos filmes.
porque mostra um espírito vulgar, mostra um espírito plebeu e vulgar. Ao invés de dominar a Europa, o que interessa é a vida sexual do Napoleão. É exatamente o que o Thomas Carlyle fala, que ele chama no livro dele de valetismo. Do cara que o valet agora é o centro da vida social. E aí o Thomas Carlyle fala, ninguém é o herói pro seu valet. Ele fala isso exatamente em relação ao Napoleão. Os caras querem saber da fofoca da vida pessoal dele, ao invés de falar da grandeza que o cara fez. É muito pequeno. É muito pequeno. O filme é feito por gente pequena. Gente que tem um raciocínio pequeno. O que me faz refletir de que, na verdade, a cultura como um todo ficou pequena. Napoleão, de verdade, admirava César, Alexandre, Carlos Magno e queria ser um conquistador ao modo deles. A nossa cultura pequena acha que todo mundo só quer saber de sexo de uma maneira grosseira, todo mundo é sexualmente frustrado, é gado, é capacho, é trouxa e é fraco. É isso que eles querem ensinar para as pessoas, que todo mundo é isso. Então é uma piada, é uma vergonha. É uma completa vergonha. Fiz um vídeo analisando a semelhança da invasão de Hitler e Napoleão da Rússia. Você acha que a personalidade de ambos era semelhante? Qual era o objetivo da invasão de Napoleão, já que a do Hitler acaba com o comunismo? Napoleão era manter o bloqueio continental e em certa maneira, se vingar da Rússia. O problema... não, as motivações são bem diferentes. As duas foram decisões equivocadas e as motivações foram distintas. Só que, no caso do Napoleão... É que o Napoleão não esperava. O Napoleão calculou para tomar Moscou. Ele não calculou que eles iam vazar e queimar a cidade. Realmente isso é um nível... Napoleão estava muito preparado para lutar contra os alemães, porque os alemães é aquela coisa... os alemães chegam no dia da batalha, eles aparecem no dia da batalha, eles lutam tudo certinho. Então Napoleão arrasou os alemães. Napoleão surrou os alemães em todos os níveis que vocês puderem imaginar. Ele chamou os alemães de filhinho, deu palmada neles e falou, cara, vocês não tem para onde ir. Ele surrou completamente tanto a Prússia quanto a Áustria. No entanto, ele não estava preparado para lidar com os portugueses e os russos, porque o português e os russos acabaram com ele, porque o português vazou e aí ele não sabia como lidar com isso. Os caras foram pro Rio, né? Que eu acho genial. Eu agora, cada vez mais lendo sobre Napoleão, eu vejo como os portugueses foram geniais. Os caras simplesmente vazaram, né? E os russos loucaços começaram a botar fogo na própria cidade. Então, o planejamento dele deu errado, porque ele não equacionou o imprevisível, né? Ele não levou em consideração o imprevisível no nível que ele precisaria. Mas eu sempre achei que o bloqueio continental é uma estratégia ruim, então também acho que isso é uma ideia ruim. No final, para os aspirantes que eu admiro, que é intuitivo nas batalhas, não sabe como ganha, mas ganha. Só sabe o certo como posicionar os canhões. Pois é, no filme é assim. Ah não, ele entende dos canhões. Cara, que é isso? A galera fala assim, os portugueses, isso, aquilo. Hoje eu entendo perfeitamente o que Dom João VI fez. Dom João VI, hoje eu entendo que ele estava certíssimo. Ele só vazou, cara, foi a melhor coisa. Napoleão se lascou nessa, porque começou uma guerra na Espanha por causa disso, e aí teve uma guerra de guerrilha na Espanha que prejudicou demais ele. Então, na verdade, o fato de Dom João VI ter vindo para o Brasil, para o Rio, foi um fator realmente de estabilização. Napoleão não estava esperando, ele estava acostumado com o alemão. O alemão chega lá e fala, cara, vai invadir Viena, os caras falam, não, vamos lutar até a morte ou vamos negociar. A cabeça do alemão é essa, cara, ou a gente luta ou a gente negocia. Não tem muito para outro lado. A cabeça do português, tô fora. O mito completo. Teria sido muito mais interessante. Imagina uma cena que chega lá o Napoleão todo voraz, todo... O cara quer tomar o poder a todo custo e tal, e chega em Portugal, os caras vazaram. Ia ser muito bom, né? Tinha tantas coisas interessantes pra contar nessa história, né? Fiquei esperando eles colocarem Tolstói, o Tchaikovsky, né? O Overture 1812, durante a invasão da Rússia. Mais uma frustração. Cara, Tolstói, Tchaikovsky e outros tantos estão muito acima do imaginário do cara, da galera que fez esse filme, desculpa. Os russos têm um entendimento das guerras napoleônicas uns 60 mil pontos acima da galera que fez isso. Cara, inglês não tem que contar. Galera, vamos parar de inglês contar história também de francês, entendeu? Isso não é uma boa ideia para começo de conversa. Segundo Orlando Fedeli, Napoleão foi o maior inimigo da monarquia e do catolicismo.
só está destruindo aquilo que foi substituído. Então, esse debate que eu gostaria de ter, mas isso a gente pode fazer em outra live. Eu adoraria ter esse debate, eu adoraria ver uma briga entre Napoleão foi a última esperança monárquica da Europa ou ele foi o destruidor do catolicismo e da monarquia na Europa. E dá para se argumentar as duas coisas. Dá para se fazer um argumento falando que Napoleão foi um completo líder revolucionário que destruiu a direita europeia, e dá para falar que Napoleão foi a última esperança da direita europeia. Os dois argumentos são possíveis. Os dois argumentos já foram feitos por pessoas distintas. E esse debate para mim é fascinante. Eu estou absolutamente aberto a esse debate e eu acho fascinante demais. O que não tem como debate, né, ou ambos, né, que aí é o absurdo do absurdo. É por isso que Napoleão é uma figura difícil, né? Agora, eu acho esse debate maravilhoso. Esse debate não tem no filme. No filme o que tem é Napoleão gado, cala a boca, espectador, só não questione, consuma, não questione. Você acha que Napoleão está para a história na esquerda, assim como Braveheart está para a direita? Os dois ignoram fatos por uma agenda. Pois é, também, né? Você sabe que Braveheart tem muito erro histórico também. É outro filme que é um baita filme, mas é um filme que tem muito erro histórico. Conhece o Napoleão do 1927, filme mudo francês de 5 horas. Sim, é do Abel Gance. Cara, o Napoleão de 1927, acho que é esse, do Abel, né? Esse é muito bom. Pô, esse é um filme outro nível. Não dá pra comparar. Cara, o Napoleão de 1927 comparar com o do Ridley Scott chega a ser ofensivo. E o pior é que, em termos de direção de fotografia e de tomadas, eles poderiam ter feito um filme brilhante. Isso é o pior de tudo. Você vê como contar uma história é tudo, né? Roteiro é tudo. Saber contar uma história é tudo. Porque em termos de filmagem, eles tinham cada tomada brilhante nesse filme do Napoleão. Dom João falou para Napoleão: vem buscar. A esquerda não curte Napoleão. No geral não. Talvez por um motivo. Mas aí depende da linha. Estou falando para vocês, tem toda a interpretação do mundo sobre Napoleão. Nenhuma das que eu li num livro é o que está no filme. Eu não achei nenhum livro que tenha essa narrativa. Aliás, o filme não é baseado num romance sobre Napoleão? Porque lá aparece, né? Deixa eu só olhar isso aqui. Cara, é um negócio tão estranho assim que a gente deveria... Tô querendo achar se tem uma treta aqui. Fico pensando que foi a reação do povo português vendo o governo fugir da Europa. De fato conseguiram preservar o ultramar, mas como ficaram os europeus? Olha, na verdade Portugal não foi dominada por Napoleão, né? E na verdade a Espanha lutou e Napoleão se deu mal na Espanha. E a guerra ficou na Espanha e não em Portugal. Então na verdade Dom João VI mandou bem nessa história. Porque se ele tivesse ficado e lutado, ele teria perdido e aí teria sido bem pior para os portugueses. Favoreceu, porque você não pode contar a invasão de Portugal desconectada desconectado do contexto da guerra na Espanha. Ó, esse cara aqui, David Scarpa, foi o cara que dirigiu, que reside em Los Angeles, Califórnia. David Scarpa. Não tem muita informação dele, mas foi o cara que escreveu de fato o filme, né? Que é um cara que já tinha trabalhado com o Ridley Scott, né? Mas enfim, muita gente quis detonar Dom João VI, mas ele prejudicou Napoleão. Agora, Napoleão, infelizmente, a guerra na Espanha desestabilizou toda a América Latina, né? Quais livros sobre Napoleão você recomenda? Putz, isso eu vou deixar para uma live só sobre ele. Mas quem quiser a relação do Napoleão com a igreja, por exemplo, o próprio História da Igreja de Daniel Hobbes está maravilhoso. Está muito bom.
Gente, por hoje é isso. Sinceramente, não tenho muito mais a falar sobre o filme do Ridley Scott. Simplesmente é uma porcaria. Resumindo, é uma porcaria. Napoleão é gado, Napoleão é um idiota no filme. O filme é uma piada. Eles estão achando que a gente é trouxa. Eles simplesmente. Eles acham que nós somos trouxas. Eles acham que nós somos idiotas. Ah, Sinceramente, a população está começando a perceber o que está acontecendo. E não sejam gados, entendeu? O quadro Autocoroação de Napoleão mostra a influência da quebra com a tradição de Carlos Magno e São Luís, fora o fortalecimento de nacionalismos. Isso é uma leitura bastante possível. Um pouco off-topic, o que acho de This Is Us? No mundo woke, muito interessante a abordagem da figura paterna, como o pai desaba sem como a família desaba sem o pai. Eu não assisti. Galera, muito obrigado a todos. Seguinte, pessoal. Resumindo, o filme é uma porcaria, sim, não tem muito o que falar. Resumindo, o filme é um lixo. Poderia ser bom, tinha tomadas boas, tinha itens pra ser bom, botaram uma grana no filme, mas ficou ruim. Então não tem muito o que falar. Quanto a hoje é o último dia, galera, último dia para vocês assinarem o Filosofia do Zero. Não é o último dia para vocês assinarem a Filosofia do Zero na vida, mas é o último dia da promoção da Black Friday. E o Filosofia do Zero tá junto com Leitura e Memória. R$ 39,90 por mês. Não tem promoção melhor que essa. São os meus 2 cursos de maior sucesso na vida. O Filosofia do Zero tem uma linha pedagógica, que é toda a minha vida como professor de filosofia está sendo colocada lá. Passo a passo, quais livros ler, qual sequência de livros, o que estudar. Uma comunidade ativa com milhares de alunos que estão estudando, trocando bibliografia. Tá realmente especial. Tem uma aula nova sobre lógica. O Leitura e Memória foi todo regravado. No Leitura e Memória tem técnicas de leitura, técnicas de memorização, como montar uma biblioteca, como tomar nota, como treinar a memória, tudo que vocês imaginarem, como ler mais rápido. Tá tudo lá. Aulas bônus sobre conciliar vida de estudos com família, vida de estudos com trabalho, matrimônio, filhos, tem tudo isso no Leitura e Memória. E vocês levam os 2 cursos por esse R$ 39,90 só agora na Black Friday. Então entrem agora, aproveitem, entrem agora, corram agora para entrar na Black Friday, porque é o último dia. Hoje, meia-noite, acaba. Não percam. O link está fixado aqui na live. Tá também lá no guilhermefreire.net. Tá também lá no professorguilhermefreire.com.br e tá na bio do Instagram. Então não deixem de entrar agora na Filosofia do Zero. É a última chance para pegar a promoção da Black Friday, é hoje. Não percam isso, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.